Gente, a nossa primeira correção, né, nossa primeira atividade vai ser a de capital de giro. Né? E aí, a primeira, como a Natália perguntou, tu colocou os dois conceitos, sabe? Porque, assim, na verdade, eu coloquei os dois conceitos porque para a gente explicar fica melhor. Né? Então, eu pedi para vocês definirem capital de giro, né? Então, quem pudesse ter definido como que é conhecido como ativo circulante menos passivo circulante de uma empresa também está correto, né? Então, mais o que é que acontece? O capital de giro, pessoal, esse segundo conceito que eu coloquei aqui é bem interessante para se trabalhar o capital de giro. Por que eu peguei, na verdade, por que eu peguei os dois conceitos? Porque eu pego essas duas constantes aqui, ó, transforma completamente o ciclo operacional e a gestão de estoque, contas a receber e disponibilidade. Então, o que é capital de giro? Capital de giro é uma gestão de dinheiro em determinado período, ou seja, que a gente trabalha o capital de giro, como eu expliquei para vocês na aula, num período de 12 meses, ou seja, num curto prazo. Por isso que essas contas aqui que fazem parte, ó, do ativo não circulante, estoque, contas a receber e disponibilidade, eles fazem parte do ativo não circulante, que lá embaixo eu pergunto o que é o ativo circulante. Então, essas contas aí, eles fazem parte do ativo circulante. E por eles fazerem parte do ativo circulante, eles são o que a gente trabalha, então são as contas que o capital de giro, que a gestão financeira trabalha, o capital de giro. Então, em sentido restrito, né, o capital de giro corresponde aos recursos aplicados no ativo circulante, formado basicamente pelos estoques, contas a receber e disponibilidade. Então, o que é isso? Disponibilidade é o dinheiro que está em um caixa, que está no banco. Então, quando em sentido mais em loco, né, mais restrito, o capital de giro é isso. Corresponde a todos os recursos financeiros, né, todos os recursos de dinheiro, todo o dinheiro que está dentro do ativo circulante, que são eles, o próprio estoque, contas a receber e disponibilidade. Então, essa é a definição básica e clara do capital de giro. Mas quem colocou as duas estão corretas. Né? Então, a primeira que eu coloquei, o capital de giro, é conhecido também como capital circulante e corresponde aos recursos aplicados em ativo circulante. Então, concorda comigo que é a mesma coisa, praticamente, constantemente dentro do ciclo operacional. Que ciclo operacional é esse? O período de 12 meses, que é onde a gente começa a trabalhar o meu capital de giro. Entenderam? Todo mundo entendeu? Então, a segunda, eu perguntei a vocês como é que se calcula o capital de giro. Então, isso é óbvio, né? Capital de giro se calcula o ativo circulante menos o meu passivo circulante. Então, tudo que eu tenho no meu ativo circulante menos o que eu tenho no meu passivo circulante vai ser o meu cálculo de capital de giro líquido. Então, tudo que eu tenho nas minhas contas de estoque, nas disponibilidades, nas contas a receber, que fazem parte do meu ativo circulante, menos tudo que eu tenho, todas as minhas obrigações, como fornecedores, salários a pagar, sei lá, impostos no curto prazo, que fazem parte do meu passivo circulante, é o cálculo básico do capital de giro. Entendido? Então, na terceira questão, eu pergunto a vocês quais são as contas que fazem parte do ativo e do passivo circulante. Basicamente, então, são essas, né? Do ativo circulante, eu tenho o nosso caixa, que é, como eu falei antes para vocês, a disponibilidade. Eu tenho os títulos negociáveis, são as duplicadas a receber que consigo negociar com o banco. Eu tenho os pré-pagamentos, eu tenho as contas a receber e eu tenho o meu estoque. Então, essas são basicamente as contas que fazem parte do meu ativo circulante. Por que fazem parte do ativo circulante? Porque são as contas. Tudo bem, Vitor. Justificado. Então, por que são as contas por que são as contas do ativo circulante? Porque essas contas elas têm um giro de até 12 meses, ou seja, até curto prazo. Então, fazem parte do curto prazo, do giro de contas do curto prazo. São os valores, né, os recursos que entram na empresa no período de curto prazo, em até 12 meses. E o meu passivo circulante, que são as minhas obrigações, né, que a empresa tem são as obrigações da empresa, também no período de curto prazo. Então, eu tenho como exemplo de passivo circulante, contas a pagar, fornecedores, as despesas, as dívidas, qualquer outra dívida de curto prazo, os impostos a pagar. Então, toda vida que se falar qualquer outra dívida de curto prazo, lembre-se, é qualquer outra dívida que estejam num prazo de pagamento até 12 meses. Tranquilo? Então, essas são as contas que fazem parte do meu ativo e do meu passivo circulante. Basicamente, são essas. Estão entendendo, pessoal?
Podem falar. Sim. Ótimo. Sim. Gente, oi. Alguém quer falar? Então, gente, a quarta questão, eu pedi para vocês me dizer quais são os indicadores que mostram, em termos, como a empresa está sendo administrado seu capital de giro. Então, esses indicadores, pessoal, eles são os indicadores que são, através dessas formas, obviamente, indicadores, né, falando propriamente, são através dessas formas que a gente entende como é que está a gestão de capital de giro dessa empresa. Como eu expliquei para vocês, nossa próxima aula vai ser sobre esses indicadores. É bem interessante que a gente saiba. Né? Então, o primeiro indicador é o capital de giro líquido, CCL, e aí a fórmula básica do capital de giro é o meu ativo circulante menos o meu passivo circulante. O segundo indicador, o indicador de liquidez imediata, são os índices de liquidez, né? Que é o meu disponível, ou seja, tudo que está no meu disponível. Tudo bem, está justificado, Natália. São os meus disponíveis, dividido pelo meu PC, que é o passivo circulante, né, tudo que está no meu passivo circulante. O de liquidez corrente, que é o meu ativo circulante, dividido pelo meu passivo circulante. Né? O de liquidez seca, que é o meu ativo circulante, menos o que eu tenho no estoque, dividido pelo meu passivo circulante. E o de liquidez geral, que é o meu ativo circulante, mais realizável a longo prazo, que no caso esse ativo realizável a longo prazo não faz parte do circulante, faz parte do ativo não circulante, realizável a longo prazo, obviamente, dividido pelo meu passivo circulante, mais o exigível a longo prazo. Então, isso é o indicador de liquidez geral. De todos esses indicadores, é importante a gente saber que o de liquidez geral é o que me dá maior índice, dá maior credibilidade, dá maior substância, entendimento de como é que está a saúde financeira da empresa. Então, como eu falei para vocês, tu colocou só o de liquidez, mas são todos esses, viu? Então, todos esses, eles são a empresa está sendo administrada seu capital de giro. Quando se trabalha o capital de giro, né, quando a gente quer saber apenas do capital de giro, a gente pode usar apenas o indicador do primeiro, CCL, que é capital de giro líquido, né? Mas eu preciso que vocês entendam todos eles, porque a gente precisa ter uma amplitude, né, conhecer a amplitude da gestão financeira como um todo, e não apenas como um. Então, todos esses são importantíssimos para que a gente consiga fazer a gestão eficiente dos recursos financeiros da empresa. Tá certo? E aí, a quinta questão, eu pedi para vocês me diferenciarem regime de caixa, os tipos de regime de caixa e de regime de competência. Então, o que é regime de competência? São aquele regime de gestão de caixa, né, que reconhece as receitas no momento da venda e as despesas quando foi incorrida. Ou seja, o que é o regime de competência? Quando entra o dinheiro, é que a gente lança o dinheiro no caixa, e quando sai o dinheiro para pagar alguma despesa, é que também são lançadas quando sai o dinheiro para pagar alguma coisa, né, para pagar alguma despesa, a gente só lança no caixa quando o dinheiro, a despesa foi efetivamente paga, né? Então, dessa forma, não consegue se trabalhar, né, nesse regime de competência. Resumidamente, a gente tem o dinheiro, quando entra no caixa, a gente lança assim que ele entra, e a receita a gente lança quando é para ser pago, né? O regime de competência. E o regime de caixa é o oposto, é o contrário. Todas as receitas e todas as despesas são lançadas apenas quando é pago. Ou seja, quando entra o dinheiro, a gente lança no caixa, e quando sai o dinheiro, a gente também lança no caixa. Entendido? Resumindo, acho que eu dei uma embolada. Resumindo, regime de competência, todas as receitas e todas as despesas, tudo que entra no caixa, tudo que sai do caixa, independente do dia que for pago, que foi efetivamente pago o dinheiro, né, a receita ou a despesa, é lançado no caixa. E o regime de caixa apenas quando ocorrerem, de fato, a saída ou a entrada. Então, um exemplo, você tem uma promessa, você comprou, você tem uma loja e você vendeu
o móvel em 12 parcelas de R$ 100. Pelo regime de competência, a gente vai lançar no caixa as 12 parcelas que ainda vai ser entrada esse dinheiro. Entenderam? E pelo regime de caixa, a gente só vai lançar no caixa mês a mês, quando o dinheiro entrar efetivamente de fato, quando o dinheiro em espécie entrar na empresa. Ou para o regime, o exemplo de despesa, pelo regime de caixa, pelo regime, digamos que você comprou um computador para a empresa em 5 parcelas de R$ 500. Um exemplo. Pelo regime de competência, você só vai lançar essa saída para o pagamento desse computador quando efetivamente você, pelo regime de competência, só vai lançar a saída, né? Você vai lançar todas as saídas, desculpa. E pelo regime de caixa, você só vai lançar a saída quando efetivamente for ter que pagar. Entenderam? Então, essa é a diferença do regime de competência pelo regime de caixa. O regime de competência, independente da saída, da entrada ou da saída do dinheiro, vai ter que ser lançado, e o regime de caixa apenas quando entrar e quando sair o dinheiro de fato, resumidamente. Entendido? Deu para entender? Eu embolei, mas porque complicou, mas deu para entender, deu? Sim ou não? Sim. Ótimo. Gente, o próximo conteúdo é contabilidade de custo. Então, como eu falei para vocês, essa correção a primeira aula, mais a introdução de como é que funciona cada assunto e como a gente vai trabalhar ele. Então, eu perguntei a vocês na primeira questão de contabilidade de custo, ao implantar a contabilidade de custo, quais os objetivos que a empresa pretende atingir? Resposta: contabilidade de custo, quando acumula o custo, se organiza em informações relevantes, pretendendo atingir objetivos principais, como a determinação do lucro, controle das operações e a tomada de decisão. E a contabilidade de custo, basicamente, é uma contabilidade que nos dá informações, né? É a contabilidade que dá informação para a gestão financeira para tomar decisões. Essa é basicamente o objetivo básico da contabilidade de custo. Que decisões são essas? Determinação de lucro, controle de operações. Quando eu falo de controle de operações, são todas as operações financeiras e de custo da empresa. E, por último, a tomada de decisão. Acho que foi até tu, Natália, que estava tendo dúvida comigo nessa questão, foi? Não me recordo. A segunda questão, eu perguntei se te explique três. Era, né? Jair. Não era três tipos de problema que o conhecimento de custo pode ajudar a solucionar. Os problemas: analisa e interpreta o custo de produção, de produtos, de estoque, de serviços, dos componentes de organização, dos planos operacionais, das atividades de distribuição para determinar o lucro, para controlar. Eu empanquei nessa. Para controlar o lucro e para auxiliar o administrador no processo de tomar decisões do planejamento. Então, esses são basicamente os três tipos de problema que o conhecimento da gestão de custo pode ajudar a solucionar. Então, gestão de estoque, gestão de custo, organização dos planos operacionais, distribuição da empresa, distribuição de dividendos, distribuição de lucro, organização dos controles operacionais e, por fim, analisar todo o processo de tomada de decisão. Então, se a gente observar, o custo está envolvido sempre nesse processo de tomada de decisão, de gestão de estoque e de gestão operacional da empresa. Porque é através dessa operação que a gente consegue fazer tudo. Fazer preço de venda, fazer preço de custo, entender como é que funciona o processo de distribuição, entender como é que funciona o processo operacional financeiro da empresa. Então, tudo isso são problemas, né? Problemas que existem nas operações empresariais e que a contabilidade de custo nos dá informação para poder gerenciar melhor esse processo. Tá certo? Terceiro, eu perguntei: a materialidade é importante para a contabilidade de custo, por quê? Resposta: acho que até o Vitor colocou, acho que exatamente essa, eu estava lendo a dele. Ela desobriga de um tratamento mais rigoroso aqueles itens cujo valor monetário é pequeno dentro dos gastos totais. Então, basicamente, seria... Coloquei essa também. Foi essa também? Então, foi isso mesmo. Então, pronto. Então, quarta questão: porque as despesas não integram os custos de produto vendido, porque é um gasto consumido, seja na forma de um bem ou de serviço para gerar receita.
realizar as vendas e administrar a empresa. Então, por que as despesas de um custo não integram os custos de produto vendido? Porque despesa é um gasto. E um gasto ela não pode entregar o valor do custo do produto. Né? Um gasto está relacionado à despesa de produção, à despesa administrativa. Então, esse gasto ele não pode acrescentar, ele não pode fazer parte do contexto, né, da junção de todos os processos para a gente conseguir fazer o preço do produto, o preço de venda do produto. Porque o preço de venda do produto está relacionado ao processo produtivo e não ao processo administrativo. E um gasto está relacionado ao processo administrativo. Entendido? Então, vamos agora dar uma analisada, parar um pouquinho, dar uma respirada, para a gente entrar em uma disciplina que é mais, que não é tão voltada, que não é tão voltada para a gente conseguir assimilar as coisas, que é o direito tributário empresarial. Tá bom? Vamos lá. Gente, no direito tributário empresarial, só fazendo um breve relato, né? Um breve resumo do que se trabalha. O direito tributário empresarial, a gente trabalha todos os tipos de empresa, a gente tem todos os tipos de empresa e como essas empresas são criadas, executadas e financiadas. Então, inicialmente, eu perguntei só para vocês sobre o que era o formato de sociedade. Quando eu falo de sociedade, eu falo da constituição de empresas. Tá certo? Então, a primeira questão, eu perguntei quais são os tipos de empresa e de sociedade. Então, os tipos de sociedade são dois, né? Sociedades não personificadas, né? E sociedades personificadas. Então, são dois tipos de sociedade. Então, o que são, resumidamente, né? Aí eu coloquei, né? Sociedade não personificada comum em cota de participação, de acordo com o artigo 966, 986 a 996 do Código Civil. E a sociedade personificada são aquelas sociedades empresárias e sociedades simples. Resumidamente, o que é sociedade não personificada? Aquela que não tem ligação legal, que não é legalizada, e a sociedade personificada são aquelas que são constituídas, que são as pessoas, ou uma pessoa, no caso da IRELI, né, uma nova forma de constituição de empresa, que se juntam, essas pessoas que têm o CNPJ se juntam e formam uma única pessoa com um CNPJ, que é conhecido como a empresa. Então, quando você faz duas pessoas ou uma pessoa, né, pensa em abrir uma empresa, ela vai constituir um CNPJ. A partir do momento que ela constitui um CNPJ, passa a ser duas pessoas diferentes, a empresa e a pessoa física. A empresa e a pessoa que a constituiu. Tá certo? Então, quais são os tipos de sociedade personificada? A personificação da sociedade é encarada sobre 3 aspectos. A titularidade jurídica negociável, isso é só uma questão de explicação. Né? Titularidade jurídica processual e titularidade jurídica patrimonial. E a empresária. Quais são as sociedades empresárias? São aquelas sociedades, de fato, personificadas, aquela que constituiu legalmente um CNPJ, com um contrato social entre pessoas que reciprocamente contribuem com os bens e com os serviços para exercício de uma atividade e partilha dos seus resultados. Quando a gente fala de resultado, são os lucros. Todas as pessoas que constituem, que pensam em formar uma empresa, elas estão formando, elas pensam nisso, elas formam as organizações para obter lucro. Né? Então, ninguém forma uma empresa, a não ser que seja empresa de terceiro setor, né? Que são aquelas empresas sem fins lucrativos, que o resultado dela é promover um bem para a sociedade. Então, como ONGs, essas empresas fazem parte do terceiro setor. Mas, se não, né, todas as pessoas que constituem uma empresa, que constituem uma organização, que constituem uma entidade, elas formam, sim, para vender ou obter bens e serviços com resultado através do lucro. Né? E aí são elas, sociedade em nome coletivo, as que são constituídas, né? As formas de constituição da empresa. Sociedade em nome coletivo, sociedade comanditada simples, sociedade limitada e sociedade anônima. E sociedade comanditada por ações, e a nova, que nasceu agora já em 2011, é uma forma nova de constituir empresa, as famosas empresas individual de responsabilidade limitada, a famosa EIRELI. Né? Que essa empresa, gente, eu vou explicar já agora para vocês. E aí, utilizando
Isso aqui é a segunda questão. E utilizando o material que eu mandei para vocês, aí também a internet ou qualquer outro meio de informação que a gente possa buscar, eu pedi para vocês falar, né, descrever ou colocar o seu entendimento sobre cada uma dessas sociedades, né? Quais são essas sociedades? Como, coletiva, comunitária por ações, a limitada, a anônima, a comunitária por ações, ou comunitária simples, comunitária por ações, e a EIRELI. Então, a primeira sociedade é a sociedade em nome coletivo. É um tipo de sociedade que está em franco desuso e é praticamente idêntico à de sociedade simples. A lei está direcionada, está condicionada que somente pessoas físicas podem interagir no seu quadro de sócios e que a dissolução se dará por meio de declaração de falência. Então, essa sociedade não coletiva, ela está em desuso por quê? Porque existem outras formas de sociedade que é melhor de se trabalhar, como essa EIRELI, como a limitada, onde os patrimônios, resumindo, né, onde os patrimônios da empresa não se confundem com os dos sócios. E essa é a forma mais óbvia e mais segura de constituir qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de empresa. Tá certo? Em comentada simples, são regidas supletivamente pelas normas de sociedade em nome coletivo, ou seja, praticamente a mesma forma dessa primeira sociedade que a gente acabou de falar, né? E a firma social apenas com os nomes de comunidade, sendo a extensão a companhia, sendo a extensão e companhia. Então, essas comunidades simples, elas são mais usual, gente, para aquelas pessoas que têm capital investido, né? Aquelas grandes corporações que têm muito capital investido. Quando eu falo de capital, eu falo do dinheiro. E a limitada, a outra sociedade, que é a sociedade limitada, é o tipo de sociedade mais encontrado na nossa economia devido à limitação das responsabilidades dos sócios e à contratualidade ao invés de institucionalidade. Então, o quê? Quando eu falo de sociedade limitada, são aquelas sociedades, como eu disse agora a vocês, que é mais seguro você constituir, onde o patrimônio das empresas não constitui com o patrimônio de sócios. Porém, essa de sociedade limitada, ela precisa de nome de sócios e precisa de uma denominação fantasia. Então, ela precisa de mais de uma pessoa para constituir ela, a sociedade limitada. Já pegando o gancho dela, eu vou falar sobre essa EIRELI, que é a nova, que é a última, né? Ó, o que é uma EIRELI? É uma firma, essa é constituída por uma única pessoa, olha aqui. Enquanto a limitada precisa de mais gente, a EIRELI ela é constituída por uma única pessoa, né? Titular da totalidade do capital social. Então, uma única pessoa pode constituir uma EIRELI. Por quê? Porque a EIRELI ela foi criada agora, já em 2011, e ela não precisa que essa pessoa que constituiu a empresa, o CNPJ, tudo que tenha na empresa seja dela, seja de fato dela, toda a responsabilidade seja de fato dessa pessoa que a constituiu. E tudo que a pessoa com o CNPJ, com o CPF tenha, seja da empresa. Então, as responsabilidades de ambos não se confundem mais, não se misturam mais. Ela é a mesma cor da sociedade limitada, porém, a EIRELI, gente, ela pode ser feita apenas por uma única pessoa. Tá certo? E a sociedade anônima, são as SAs, né? A companhia pode ser de capital aberto ou de capital fechado. Então, quando é que é de capital aberto e quando é que é de capital fechado? Quando as companhias, as grandes corporações, elas têm as suas ações disponíveis para venda no mercado financeiro. Lembra das nossas aulas do primeiro ano? Não, é semestre que vem, vocês vão ter ainda. Capital financeiro. Quando a gente vai estudar sobre isso, né? Quando essas empresas têm esse capital aberto, são quando ela coloca no mercado financeiro a venda das suas ações, ou seja, quando as pessoas conseguem comprar uma parte de um percentual dos lucros da operação daquela empresa, e quando ela pode ser de capital aberto. A responsabilidade é limitada ao preço da emissão das ações, não havendo solidariedade e responsabilidade entre os sócios. Então, é importante também a gente entender sobre essa sociedade SA. SA, sociedade anônima. Tá certo?
Dúvidas? Dúvidas? Não. Não? Estão entendendo, gente? Não é simples. Um pouco. Pô. Mas eu vou mandar para vocês já já o PDF com as respostas e vocês já fazem, tá bom? Já, Ok. se não tiver, corrigem com o que vocês já têm. E a última, matemática financeira, né? Então, como eu falei para vocês, é o básico, inicialmente, a introdução sobre a matemática financeira. E aí a primeira questão é perguntar a vocês quais são os elementos que usamos quando tratamos o dinheiro e sua temporalidade. Você lembra que eu falei para vocês? Quando a gente trabalha matemática financeira, a gente sempre vai trabalhar o dinheiro e o tempo. Então, o que eu quero falar, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda vida, né? Todo momento que a gente trabalha a gestão financeira do negócio, a gente vai trabalhar o dinheiro hoje e o dinheiro daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, daqui a 5 dias, daqui a 20 anos. Então, quanto equivale R$1 hoje e quanto equivale R$1 daqui a 10 anos, 1 ano, 2 anos, 1 dia, 1 hora. Então, toda vida que a gente falar sempre de matemática financeira, de gestão financeira, a gente está falando de dinheiro e sua temporalidade. O dinheiro e o tempo que ele vale por aquele dinheiro. Tá certo? E aí eu perguntei quais são os elementos que usamos para trabalhar esse dinheiro no tempo, né? Então a gente usa a inflação, que são o que é a inflação? São os preços que não são os mesmos sempre, desculpa. O risco, né? Todo investimento envolve risco, então tudo que a gente for fazer com relação à gestão financeira, né? A gestão financeira do negócio vai envolver risco. A incerteza, não há o que a gente prevê, né? Então, toda vida que a gente falar de temporalidade de dinheiro, a gente vai ter incerteza, né? Porque a gente não tem como prever o que pode acontecer amanhã com a economia, sei lá, com a moeda, sei lá, em umas coisas. Então, sempre vai ter incerteza. A utilidade, né? Se não é útil, não deve ser adquirido ou deve ser adquirido. Não é útil esse investimento, então eu vou fazer esse investimento. E por aí vai, né? E as oportunidades. Sem as oportunidades, né, se a gente não visualizar a oportunidade do dinheiro daqui a pouco, então vamos lá. É muito mais viável uma oportunidade, é muito mais viável você investir na ação, nas ações da empresa X ou da empresa Y. Então, aí você já pensa quais são as oportunidades que a empresa X vai me dar e quais são as oportunidades que a empresa Y vai me dar. Então, a gente tem sempre que pensar nessas ideias. Então, quando se trabalha o dinheiro e a sua temporalidade, né, o dinheiro e o seu tempo, a gente vai pensar sempre em ação, ou inflação, risco, incerteza, utilidade e oportunidade. Tá aqui as nossas descrições, né? E aí a segunda questão é perguntar para vocês o que é taxa de juros e como funciona, né? O que é taxa de juros? Não sei se todo mundo colocou assim. Alguns eu vi que tinha mais ou menos a ver com a resposta correta. Então, o que é taxa de juros e como funciona? Taxa de juros, o conceito de juros surgiu no momento em que o homem percebeu a existência de uma afinidade entre dinheiro e tempo. Então, como eu falei na primeira questão, né, que a gente trabalha sempre o dinheiro e o tempo, a gente precisa saber o valor desse dinheiro no tempo que a gente for utilizar ele. For fazer algum tipo de negociação com ele. Então, a gente precisa saber o valor desse dinheiro nesse momento. Então, podemos definir juros como a remuneração do capital pago em empréstimos e aplicações financeiras a qualquer título. São fixados por meio de taxas percentuais e se referem a uma determinada unidade de tempo. Então, quando a gente trabalha dinheiro e tempo, a gente precisa de uma variável, de um fator, para calcular o valor desse dinheiro no tempo. Quais são eles? A taxa de juros. E aí a taxa de juros é uma unidade de tempo. Como, por exemplo, vou colocar até aqui, 10% AA, ou seja, 10% ao ano, 5% AS, 5% ao semestre, digamos, 13% AM, 13% ao mês, e por aí vai. Então, é uma unidade, né, de percentual relacionada ao tempo que eu vou utilizar esse dinheiro. Isso é como é que funciona a taxa de juros. Entendido? Todo mundo colocou dessa forma? Sim ou não?
Cadê vocês? Hein, pessoal? Coloquei nenhum igual. Mas eu vou mandar para vocês o PDF Pode. e vocês já fazem um ajustezinho, tá bom? Mas às E vezes a- é bom colocar diferenciado, porque além de aprender coisas novas, né? É verdade. Mas aí vocês veem se tiver parecido, não tem problema não, né? Se Eu fosse ainda outro estou lá um professor, pouco. já tinha mandado nós apagar o caderno todinho. Não, mas eu estou olhando aos poucos as atividades de vocês e aí eu vou dar o feedback para vocês, tá bom? E a terceira questão, para que serve a taxa de juro? Então, eu coloquei, ao realizarmos o empréstimo, a forma de pagamento é feita através de prestações mensais, acrescida da forma do fato juro. Então, para que serve a taxa de juro? Porque é através dessa taxa, ó, podemos até pegar essa mesma definição aqui, porque é uma afinidade entre o dinheiro e o tempo. Então, isso é para que serve taxa de juros, né? Então, o valor de quitação do empréstimo é superior ao valor inicial do empréstimo, obviamente. Por quê? Porque a gente trabalha o dinheiro e o tempo. Então, o valor inicial do dinheiro não pode e nunca poderá ser o mesmo valor do montante final, no decorrer de um determinado período de tempo. A essa diferença, damos o nome de juro, ou seja, o bem adquirido tem um valor agregado maior que como se fosse comprado à vista ou em parcela única. Então, para que você vai a taxa de juros? Para a gente definir qual é o valor daquele dinheiro em determinado período de tempo. E por aí estamos resumidos. Né? E eu coloquei aqui muito aberto, né? A última, eu pedi para vocês me dizerem, na opinião de vocês, qual é a relação entre taxa de juros e a gestão financeira. Então, qual é a relação de ambas, né? Todas as relações sempre, na minha opinião, né? Todas as relações sempre há um tipo de troca, né? Nas relações comerciais ou negociais, o dinheiro é um objeto de troca. Seu valor varia em relação ao tempo e às condições econômicas. O que é a relação da taxa de juros com a gestão financeira é o percentual do custo de uma remuneração paga pelo uso do dinheiro em um determinado período de tempo. A taxa de juros está sempre associada a um certo prazo, que pode ser, por exemplo, um dia, um mês ou um ano. Então, resumidamente, a relação da taxa de juros com a gestão financeira é o valor, né, que aquele dinheiro vai, o valor que aquele dinheiro vai custar em um determinado período de tempo. Tá certo? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma.